Baruch Rabá Todalecha, dando continuidade ao estudo. O Novo Testamento não foi escrito em grego, refutando com plena convicção o que está escrito nesta apostila aqui, que está em minhas mãos, do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, uma das matérias ministradas no Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, História da Igreja, no capítulo 18. Retratei no vídeo 1. Se você não assistiu, aconselho que volte lá para ver, que nós retratamos concernente ao que está escrito nessa apostila aqui, História da Igreja, do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, no capítulo 18, onde afirma categoricamente que o Novo Testamento foi escrito em grego. Está vendo aqui a apostila? Vou colocar de lado e vou fitar os olhos em você aqui na câmara para afirmar para você com toda convicção que o Novo Testamento não foi escrito em grego. Você poderia me perguntar por que você afirma? Baseado em quê? Eu afirmo para você baseado no Seminário Teológico de Estudo Bíblico Integrado do Contexto Judaico. Esse aqui, ó. SESB. Aí. Seminário Teológico de Estudo Bíblico Integrado no Contexto Judaico. SESB. É esse aqui. Falo para você, tá vendo aí? Baseado neste seminário. Vou ler para você aqui e vou mostrar para você que o Novo Testamento não foi escrito em grego. Nos diz assim: muitas pessoas questionam, muitas pessoas se perguntam, questionam, se indagam, né? E dizem: se os manuscritos mais antigos estão escritos na língua grega, estão escritos em grego, por que não os manuscritos do Novo Testamento não serem os originais em gregos? Sabemos, meus amados, que esta premissa é totalmente equivocada. Os manuscritos gregos do Novo Testamento mais antigo, eles datam do quarto século, eles datam de 400 anos depois de Yeshua HaMashiach, que é a mesma época datada pelos estudiosos dos manuscritos mais antigos, também em aramaico. Mesmo que o manuscrito grego fosse o mais antigo, não seria um argumento convincente para sustentar a originalidade do texto. Estamos te falando aqui da língua original, a qual foi escrito o Novo Testamento, e não nos manuscritos que são mais antigos. É isso que nós queremos que você possa discernir, tá? Que nós não estamos aqui falando dos manuscritos mais antigos ou da tradução mais antiga. Nós estamos falando da língua original a qual o Novo Testamento foi escrito. Pois bem, todos os estudiosos, eles sabem que o livro de Esté, por exemplo, não foi escrito em grego. Todos nós sabemos que o livro de Esté não foi escrito em grego. Por quê? Porque o livro de Esté está no Tanar. Segundo, nos diz aqui, ó, sendo que a cópia do livro de Esté, que está em grego, é mais antiga, é a cópia mais antiga do livro de Esté, ela está escrita em grego, que é datada do quarto século, 400 anos depois de Yeshua HaMashiach, enquanto que em hebraico data da Idade Média, ou seja, uma cópia do livro de Esté, a mais antiga, está em hebraico, está em grego, bem mais antiga do que a cópia do livro de Esté escrita em hebraico. Outro fator também importante para nós está no fato de que o único não judeu, ou seja, de todos os que escreveram o Novo Testamento, tem um escritor, um único que escreveu 2 livros no Antigo Testamento, que não é judeu, tá certo? O único não judeu que escreveu 2 cartas
do Novo Testamento, ele era sírio. Estou falando de quem? Isso mesmo, estou falando de Lucas. Ele era um sírio. E Eusébio, em História Eclesiástica, no capítulo e na página 3 e 4, você verá ele dizendo que o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, não foi escrito em grego para um grego chamado Teófilo. E segundo o historiador judeu naturalizado grego Flávio Josefo, está aqui nesse livro aqui, vou mostrar para você também. Segundo Flávio Josefo, aqui o livro dele, ó, você vai encontrar nesse livro aqui, ó, da própria editora CPAD. É incrível. Flávio Josefo, está aqui, ó, o livro História dos Hebreus. Esse livro aqui é bastante conhecido. Você vai encontrar nesse livro aqui, ó, Flávio Josefo falando. Nesse livro aqui, ó. Dá para ver aí? Tranquilo? Tranquilinho então? Aí, ó, Flávio Josefo, o livro é História dos Hebreus. Tá vendo? Você vai encontrar nesse livro aqui de Flávio Josefo ele afirmando que Teófilo era um sumo sacerdote descendente de Arão. Nesse livro que eu acabei de te mostrar, História dos Hebreus, de autoria de Flávio Josefo, ele afirmando que Teófilo era um sumo sacerdote descendente de Arão. Josefo, ele afirma ainda sobre antiguidades judaicas, no capítulo 18, nos pontos 5 e 3, esses fatos nos levam a pensar que Lucas, que tinha como idioma um dialeto do aramaico, não escreveria em grego para um sumo sacerdote judeu. Entendeu? Lucas, sabendo que o sumo sacerdote, por nome de Teófilo, descendente, ou seja, da linhagem de Arão, judeu, jamais iria escrever em grego e não na língua original, a língua a qual o sumo sacerdote falava, a língua a qual o sumo sacerdote ministrava a palavra do Eterno, que era a palavra hebraica. Então, esse esclarecimento fica aqui, sem dúvida, de que o Novo Testamento não foi escrito em grego, e sim escrito em hebraico e aramaico. No vídeo 3, eu tenho esclarecimentos muito mais fortes e contundentes, que irão realmente persuadir você, mostrar para você que o Novo Testamento não foi escrito em grego, e sim em hebraico e aramaico. Que o Eterno vos abençoe. Baruch Hashem.